Oi, pessoal. O meu nome é Rosane e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso macacão. No vídeo passado, nós tínhamos parado na união das frentes com as costas, havíamos adicionado aqueles 4 pontinhos nas cavas e íamos trabalhar o comprimento do casaco do macacão por 18 centímetros. Então, eu estou aqui com os 18 centímetros feitos e agora nós vamos marcar o centro do macacão. Como eu estou com um número ímpar de pontos, eu contei a metade, deixei um pontinho e botei esses 2 marcadores. E nós vamos trabalhar com carreiras encurtadas para dar uma amplitude para o bumbum do bebê. Então, nós vamos colocar marcadores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a 12, 24 e 36 pontos. Então, estamos aqui no primeiro marcador com 12 pontos. Vamos contar mais 12 desse marcador, vamos para o marcador de 24 pontos. E vamos contar mais 12 novamente e colocar o marcador em 36 pontos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado do centro do macacão. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com as carreiras encurtadas de marcador a marcador, 12 com 12, e para o de 24, 24, 36, 36, em carreiras de ida e volta, para dar essa amplitude para o bumbum do bebê. Então, aqui eu vou colocar os marcadores, já tirei o marcador do meio. Então, nós vamos trabalhar até o marcador de um lado, 12 pontos, voltar para o de 12. Ir para o de 24, voltar para o de 24. Ir para o de 36, voltar para o de 36. E à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai tirando os marcadores para não fazer confusão. Vamos continuar com os pontos de borda, com a barra frontal em sanfona 1 por 1 e o ponto fantasia, até chegarmos na divisão das pernas. Então, vamos lá. Estou aqui no avesso do trabalho. Esse é o marcador de 36 pontos, então ele passa. Vamos passar pelo marcador de 24 pontos. Vamos passar pelo marcador de 12 pontos. E vamos passar pelo centro do trabalho e chegar no primeiro marcador de 12 pontos do lado esquerdo. Esse é o marcador de 12 pontos. Então, agora nós vamos chegar até o marcador de 12 pontos do outro lado e voltar. Avesso em tricô, direito em meia, normalmente. Estamos próximos aqui do nosso marcador. Então, esse marcador, chegamos nele, é o primeiro de 12 pontos. Vamos tirá-lo fora. Vamos fazer a carreira encurtada. Passamos o ponto para a agulha direita, circulamos a linha por trás dele, viramos o trabalho, voltamos com esse ponto para a agulha direita e continuamos até o próximo marcador, que é o de 12 pontos do outro lado. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem, me deem um toque pelo WhatsApp, eu vou deixar o número aqui na descrição do vídeo, mandem uma mensagem que eu tiro a dúvida de vocês. Então, chegamos aqui no próximo marcador, é o de 12 pontos. Carreira encurtada novamente. Eliminamos o marcador.
O próximo marcador é o de 24 pontos, então vamos para ele. Vamos passar, só que no meio do caminho a gente vai passar por esse ponto que a gente passou a linha por trás dele e vamos pegá-lo de uma maneira diferente. Vamos trazê-lo para a agulha da esquerda. Vamos pegá-lo por trás, porque nós estamos no avesso do trabalho, então ele é pego torcido para não dar defeito no direito do trabalho e vamos continuar até o marcador de 24 pontos. Chegamos nele. Ele sai para não fazer confusão. Carreira encurtada novamente. Passa o ponto para a agulha sem fazer. Enlaça a linha por trás dele. Devolve ele para a agulha sem fazer. E continua normalmente. Até chegar no próximo marcador. Aqui é aquele ponto que a gente fez torcido. Vocês notem que ele praticamente não aparece. Aqui ficou um ponto aqui mal pego, mas a gente ajeita. E vamos embora. Estamos chegando aqui no próximo marcador. Na realidade, nós chegamos naquele outro ponto que nós fizemos da carreira encurtada. Então, agora, como nós estamos no direito do trabalho, a mesma coisa. Levanta, passa para a agulha da esquerda e pega pela alça da frente. Agora sim, vamos chegar no marcador. Tá aqui ele. Tiramos o marcador fora. Fazemos a carreira encurtada. Esse é o marcador de 24 pontos do outro lado. Agora nós vamos do de 36 e vamos passar pelo ponto enlaçado novamente. Vamos fazer a mesma coisa. Chegamos no ponto que a gente enlaçou. Passamos ele para a agulha esquerda. A gente levanta os dois, passa para a agulha da esquerda, avesso do trabalho, pega por trás para ele ficar torcido e continua. Agora vamos para o nosso último marcador de um lado. Carreira encurtada novamente. Esse é o último marcador desse lado. Acabou a carreira encurtada desse lado. Vamos até o próximo marcador, passando pelo ponto enlaçado, trabalhando ele novamente, agora pelo direito, com a agulha da frente. Tá ele aqui. Com a agulha da frente, não, pela alça da frente, desculpe. Pegamos os dois juntos pela alça da frente e trabalhamos normalmente. Vamos agora para o último marcador, então é a nossa última carreira encurtada.
Vamos fazer o mesmo processo, enlaçar o ponto, voltar, e agora a gente vai até o final, passando pelos pontos que a gente enlaçou e fazendo normalmente pelo avesso, pegando pela alça de trás. Então, aqui eu já terminei o avesso, agora eu vou fazer o direito, passando por aquele último ponto que nós fizemos da carreira encurtada. Pelo direito, os dois juntos, pegos pela alça da frente. Como agora nós vamos fazer a divisão das pernas, esses dois últimos pontos de borda são feitos, porque agora nós vamos matar 8 pontos. Eu já marquei aqui o centro do trabalho. Então, nós vamos matar 8 pontos do lado esquerdo, 9 no centro e 8 do lado direito. Então, vamos lá. Eu mato os pontos dessa maneira, pegando os dois juntos e devolvendo para a agulha, pegando de novo. Como eu estou fazendo o ponto sanfona, eu vou respeitando o ponto. Agora, por exemplo, é um meia, então eu mato em meia. Devolvo para a agulha. Aí é tricô, eu mato em tricô. Então, nós vamos matar aqui os nossos 8 pontos. E vamos continuar o nosso trabalho até chegarmos aqui no centro. Por que 9 pontos no centro? Porque as barras frontais vão ficar sobrepostas. Então, nós temos aqui 4. Então, vamos matar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um por causa daquele ponto central que nós tínhamos um número ímpar na agulha. Então, 9 pontos. Agora, nós vamos seguir até o final, já matamos um lado, vamos matar o outro. Então, vamos seguir até o final, fazer os 2 pontos de borda e na volta a gente mata 8 pontos. Então, estamos aqui no finalzinho. Fazemos os 2 pontos de borda. E agora vamos matar os 8 pontos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Beleza. Agora nós vamos continuar e nós estamos aqui. Um lado matado, o centro também matado, o outro lado também. Então, nós vamos seguir até o final, emendar a linha, porque eu gosto de trabalhar as pernas juntas, para não dar diferença de tamanho, mas vocês podem trabalhar separado também. Então, vocês notem que formou um abauladozinho nessa parte que nós fizemos a carreira encurtada. Então, isso dá uma folga melhor para a fralda e todas as coisinhas do bebê. Então, nós vamos trabalhar agora cada perna toda em meia, avesso em tricô. Não vamos mais fazer nem barra frontal, nem ponto fantasia. Agora é tudo em meia. Eu já trabalhei um lado, agora vou emendar o fio no outro lado e iniciar, porque, como vocês sabem, mangas e pernas, eu gosto de trabalhar os dois juntos, que quando fica pronto, já fica pronto tudo de uma vez. E não dá diferença de tamanho, não dá problema. Mas se vocês preferirem trabalhar separado, só prestem atenção para ficar tudo no mesmo tamanho certinho. Então, nós vamos trabalhar agora essas duas pernas por 18 centímetros. Eu vou fazer isso e já volto. Vamos lá. Trabalhadas as pernas, 18 centímetros. Vamos medir aqui para conferir. Tudo certinho. Então, agora nós vamos fazer uma carreira em ponto meia, diminuindo, fazendo 2 pontos juntos a cada 3 pontos para dar uma apertadinha no finalzinho da perna. Então, 3 pontos, 2 pontos juntos em meia. 3 pontos, 2 pontos juntos em meia. E nós vamos seguir assim até o final dessa perna e da outra também. Vamos fazer isso nas duas pernas. Nós estamos no direito do trabalho e eu gosto de fazer o passa-fita pelo avesso, então eu fiz uma carreira de avesso, uma carreira pelo direito e agora nós vamos fazer o passa-fita. Continuamos respeitando o ponto de borda, que agora é de um ponto só, que é o ponto de costura, como foi em toda a perna. Então, 2 pontos juntos, laçada, 2 pontos juntos, laçada, até o final. Vamos fazer isso também nas duas pernas. Agora, podemos cortar a linha com uma margem de folga, porque nós vamos utilizá-las para costura. E vamos inserir a linha lilás para fazer a barrinha da calça. Vocês lembram que no pescoço, na montagem tubular, nós trabalhamos 5 carreiras em ponto sanfona. No punho, para fazer o fechamento tubular, 5 carreiras de ponto sanfona. Então, vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos fazer as 5 carreiras de ponto sanfona e fazer o arremate tubular. Eu deixei na descrição e no comentário afixado do outro vídeo a playlist de todos esses acabamentos que a gente usou nesse macacão, que são os acabamentos em tricô. Vou deixar aqui também para que vocês tenham mais facilidade de acesso. Então, vamos fazer aqui a barra 1 por 1, a laçada sempre em tricô e os 2 pontos juntos sempre em meia.
Então, o nosso macacão já está pronto. O nosso fechamento tubular já está pronto. Então, agora nós vamos fazer as costuras. Eu já costurei uma manga e uma parte da outra. Aqui, onde a gente fez aquelas carreiras encurtadas, então agora vamos para as costuras. As costuras, a parte lilás, a gente costura com a linha lilás, a parte do macacão com a linha que a gente deixou de sobra. Eu já costurei as duas mangas, porque eu acho que não tem mistério nenhum a costura, mas eu vou fazer a costura da calça junto com vocês, para quem tem alguma dificuldade. E agora nós vamos fazer a costura daqueles pontos. A costura é sempre pegando esses nozinhos que o ponto de borda forma. E agora nós vamos fazer a costura daqueles 4 pontos de aumento que eu gosto para dar amplitude na cava do macacão. Então, nós vamos juntar dessa forma e vamos pegando os pontos de um lado e do outro. Sempre um pouquinho abaixo da montagem dos pontos. Aqui ele passou, volta, beleza. Exatamente assim. E nós fazemos o fechamento. Agora, com o fechamento feito, introduzimos a agulha atrás. Se ficou algum pontinho mais frouxo, a gente dá um pontinho, como foi o caso aqui. E escondemos a linha nessa parte que fica da costura. Eu sempre gosto de ir e voltar 2 pontinhos para ter certeza que o ponto não vai soltar. E vamos fazendo o acabamento de todas as sobras de linha que não forem necessárias para costura. Então, aqui já está costurado. Eu gosto sempre, quando eu vou costurando, de dar uma puxadinha na costura para ela não ficar repuxada. Então, agora nós vamos costurar as pernas. O lance aqui, a barra frontal, ela vai ficar sobreposta por causa dos botões, do abotoamento do macacão. Então, eram 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro, 9 no meio. Exatamente o que fica 8, 8. E o de trás tem 9, porque era ímpar, um pontinho não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente alinha bem essa barra frontal. Eu gosto de, com uma agulha, fixar isso no fundo. Aí eu alinho bem direitinho, a gente alinha bem direitinho. E junta ali para ter certeza que não vai sair nada do lugar. Maravilha. Tudo certinho. Tá tudo alinhado direitinho. Então, nós vamos pegar lá no pezinho do tornozelo. Aqui tudo certinho, tudo alinhado. Então, nós vamos, com a linha roxa, costurar a parte roxa.
Então, eu gosto de iniciar as costuras dessa maneira. A minha agulha de tapeçaria sumiu, então eu tive que fazer com essa que tem uma ponta, mas não atrapalhou em nada. Então, a gente vai pegando de um lado e do outro, nesse pontinho que formou, que o ponto de borda formou. Então, nós vamos chegar até onde termina a parte roxa. Ponto a ponto. Então, aqui chegamos no final da parte roxa. Então, eu gosto de... Aqui a outra linha é a linha do macacão, que é aquela linha furta-cor. Eu gosto de fazer esse nozinho e essa linha a gente bota lá para trás e depois a gente arremata. Vamos seguir com a linha furta-cor até a virilha, a divisão das pernas. Da mesma maneira, pegando esses pontinhos que o ponto de borda forma, um de um lado, um do outro, alinhando sempre para não ficar esgaçado. De tempos em tempos, costurou, dá uma paradinha na costura, estica um pouquinho a perna para dar folga nessa linha e não ficar nada repuxado. Então, nós vamos continuando dessa maneira até a divisão das pernas. Nós estamos chegando aqui já na divisão das pernas, que nós temos que costurar essa parte sobreposta junto com a parte de trás. Então, alinha tudo direitinho novamente, deixa tudo na bordinha, porque agora nós vamos pegar aqui por trás do pontinho que o fechamento formou. Vamos lá para cima, em cima de onde o fechamento formou também. E agora, na volta, a gente passa pela parte de trás. E fazemos a mesma coisa. Um ponto na parte de baixo, um ponto no meio e um ponto por cima. Porque aí o que acontece? Essa parte que ficou por dentro, ela fica escondida na costura. Dessa maneira, uma parte por baixo, pega o centro e a outra parte por cima. Porque, inclusive, dessa forma, essa costura não fica muito grossa para não incomodar o bebê. E assim nós vamos continuando até terminar. Aqui é o último ponto
dessa parte que ficou sobreposta. Então, vocês notam aqui por dentro que tá costuradinho. Vamos costurar agora a outra perna até lá em cima. A mesma coisa, a parte lilás com a linha lilás, o resto da perna com a sobra de linha que a gente deixou. Esse esticado que eu comentei na outra perna é isso aqui. Costura, 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 dá uma puxadinha para a linha assentar e não ficar nada repuxado. Com a sobra de linha que ficou naquela costura, eu prendi os botões. Como é que eu prendo? Eu vou passando por dentro. Então, dessa maneira aqui. Botão deu 3 dedos. Vamos lá. Prendo o botão. Aqui ele embolou um pouquinho. Passo ele por dentro. Volto com a agulha. Passo essa linha 2 vezes em volta do botão, para ele ficar bem fixo. Dessa maneira. Devolvo ela lá para trás. Marco, passo ela ali para o ponto de borda. Lembra aquele ponto de borda dupla? Ele forma um túnelzinho que dá para a gente ir passando a linha ali por dentro e ela fica escondida. Marca 3 dedos, o próximo botão vai ficar aqui. Então, eu venho escondendo a linha por dentro dos pontos de borda até chegar no local que eu quero. Os pontos, eles estão sendo presos entre os pontos sanfona, esse meinho aqui, ó. Então, ele sempre tem que ficar no mesmo ponto. Aí, traz a linha para esse ponto, coloca o botão. Devolve ele lá para trás, passa, volta lá para cima, esconde na montagem tubular e corta a linha. As casas que eu não fiz. Vamos lá. A linha, as 2 frentes, aonde o botão bateu, esgaça ali o fio um pouquinho entre um ponto e outro e passa o botão. Com o tempo, esse pedacinho que a gente passou o botão, ele ganha folga e o botão não fica soltando, ele fica bem presinho. Então, é só ir fazendo isso, vai alinhando, junta uma frente com a outra. Aonde o botão apontou ali, ó, ele apontou ali, é só passar ele entre os pontos. O nosso macacão finalizado ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos. Tchau!